Os Templários, Regine Pernod, capítulo 4, A Epopeia do Templo. Iniciemos este vídeo destacando que a Reconquista, tanto de Portugal quanto da Espanha, suscitou nos cristãos as mesmas iniciativas que as dos lugares santos. Isto leva-nos até o ano de 1064. Neste ano, de Toulouse, saiu a primeira expedição com o fito de libertar Barcelona. Este evento pode ser considerado uma pré-cruzada, de modo que os primeiros grandes feitos templários encontravam-se não na Terra Santa, mas sim na Península Ibérica. E pela ajuda nas guerras de reconquista, os templários receberam de nobres, reis e rainhas muitas terras, florestas, castelos e etc. No ano de 1132, por exemplo, pelo auxílio aos cristãos, os cavaleiros do templo receberam das mãos do conde Ermengal d'Urgell o castelo de Bárbara. O ano de 1138 marcará o primeiro grande feito dos templários na Terra Santa. Neste evento, liderados por Robert de Crom, os cristãos libertarão Tecoa dos turcos. Não obstante, logo em seguida, eles acabam sendo massacrados. Durante o século XII, os templários tiveram grande êxito na proteção dos peregrinos nos lugares santos, inclusive durante a cruzada de Luís VII, o Jovem. Isto remete-nos ao ano de 1148. Neste ano ocorreu um evento chamado Montanha Execrável. Numa perigosa travessia pelas montanhas de Pisídia, os cruzados acabaram sendo surpreendidos pelos turcos e, graças a Luís VII, que orientou o seu exército, eles não foram dizimados. E após este evento, Luís VII pôs-se sob a proteção de Eberhard de Bar e de seus templários. Este mestre templário sucedeu Robert de Crom. E aqui um fato interessante: Eberhard de Bar logo abandonará o seu cargo para levar uma vida mais contemplativa. Ele acaba ingressando na ordem cisterciense, habitando a abadia de Claraval. Portanto, este mestre do templo teve uma passagem muito curta na ordem. Tão logo ele abandona a ordem, o mestre templário Bernardo de Tremelaye o sucederá. E foi justamente sob a sua liderança que no ano de 1153 ocorrerá o episódio de Ascalão. Durante o cerco à cidade, 40 templários acabaram sendo mortos pelos turcos, inclusive o seu mestre. André de Montbard, o tio de Bernardo de Claraval, irá substituí-lo. Este evento foi narrado por Guilherme de Tiro, abade e cronista das cruzadas. E aqui cabe destacar um fato: Guilherme de Tiro era um ferrenho crítico à ordem do templo. Falemos agora sobre o estandarte dos templários. Bom, este possuía muita importância. Nas marchas, por exemplo, era um marechal protegido por 5 ou 10 cavaleiros quem o carregava. E cabia ao comendador carregar um estandarte reserva. Para tomar alojamento, o primeiro era o marechal. Apenas o mestre do templo e a capela errante podiam precedê-lo. Depois vinha a carroça e as bestas trazendo os mantimentos. Após ele, o comendador da terra. E só depois do grito "Albergai-vos", todos os demais podiam tomar alojamento. Depois vinha o grito "A forragem e aos cavacos", forragens, no caso, para os cavalos e lenha para aquecerem-se. Os freires, portanto, mandavam seus escudeiros pegarem a forragem e a lenha. Depois vinha o grito "As entregas", isto é, distribuição dos víveres. De modo que os freires colocavam o manto
um atrás do outro, belamente e em paz, como pretendia a norma, e buscavam o que lhes davam. O comendador era o responsável pela distribuição dos víveres. Findadas essas atividades, o acampamento repousava em total silêncio. Aos freires era vedado saírem do albergamento sem licença. Só se podia levantar acampamento após o grito do marechal. Em marcha, um freire não tinha permissão de afastar-se da companhia. Só podia afastar-se com permissão. Em campanha ou em paragem, era o estandarte quem regulamentava os atos. Precisavam os freires de permissão para tomar escudo, tomar lança, elmo ou capacete de ferro. Em contrapartida, quando lhes era mandado que colocassem o elmo, eles só podiam tirá-lo com a autorização. Só podiam deixar a fila em situações extremas. Nenhum freire podia abandonar o campo de batalha, mesmo com a derrota iminente, enquanto o estandarte estivesse de pé. Uma vez derrubado o estandarte do templo, eles se juntavam ao estandarte dos hospitalários ou de outros cristãos. Uma vez que todos eram derrubados, daí sim o freire podia buscar abrigo, deixando desta forma o campo de batalha. Falemos um pouco agora sobre o contexto da perda de Jerusalém. O rei de Jerusalém, Amaurico I, decidiu imprudentemente romper uma aliança que ele possuía com o Egito. Neste contexto, aparece a figura de Saladino. Ele irá assassinar o vizir e, depois de 2 anos, acabou depondo o califa do Egito. Neste ínterim, o rei de Damasco morreu, deixando um herdeiro de 15 anos. Saladino irá tomar Damasco e Alepe, unificando em 1183 o imenso reino muçulmano, Damasco, Alepe e Egito. 1174. Amaurico I acaba morrendo de tifo, deixando como herdeiro seu filho de 13 anos, Balduíno IV, atingido pela lepra. Destaquemos que Amaurico I possuía desavenças com a Ordem do Templo e possivelmente pretendia dissolvê-la. Ademais, este rei também tinha problemas com o mestre Bertrand de Blanchefort, que havia se recusado a auxiliá-lo no ataque ao Egito. E nesta época existia uma ordem islâmica chamada Assassinos. Esta era liderada por Hassan Sabah, ou o Velho da Montanha. Esta ordem era inclusive inimiga de Saladino. Os assassinos acabaram, ao longo do tempo, sendo dizimados pelos mongóis. Falemos agora da Batalha de Monte Gizard. Esta ocorreu no ano de 1177. Liderando 500 cavaleiros, com o apoio de outros 80 templários, Balduíno IV, então com 17 anos, acabou por vencer o exército de 30.000 mamelucos liderados por Saladino. 1185. Morreu Balduíno IV, contando a época com 24 anos. Não tendo herdeiros, ele acabou deixando seu reino sob responsabilidade de Raimundo III de Trípolis. Este era inimigo de Gerhard de Hidefort, o 10º mestre do templo. Neste entretempo surge a figura de Guy de Lusignan, cunhado de Balduíno IV. Ele acabará tornando-se rei de Jerusalém. O mestre do templo, Gerhard de Hidefort, se aliará a ele para vingar-se de Raimundo III, seu inimigo. E para finalizarmos o vídeo de hoje, durante um período de trégua entre cristãos e muçulmanos, um senhor feudal decidiu atacar uma rica caravana egípcia,
gerando desta forma a ira de Saladino, que passará a com todas as forças atacar certas regiões cristãs. Mas sobre isso eu falarei no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.